Olá, meus amigos, Ricardo Seixas aqui, Rádio e TV Fraternal. Mais uma vez, nosso encontro semanal, aproveitando aqui nosso espaço de meditação, de reflexão. É um momento muito importante na nossa jornada de trabalho, de desenvolvimento, de crescimento espiritual. O nosso grande objetivo aqui é contribuir para que essa jornada ela seja a mais leve possível dentro das possibilidades. Evidentemente que nós todos temos uma série de atribulações, e essas atribulações fazem parte de todo um contexto. Esse contexto é o nosso contexto de aprendizado, que tudo aquilo que acontece faz parte da nossa dinâmica que estamos envolvidos na vida que escolhemos ter, da forma como nós acabamos desenvolvendo e levando com que a vida seja o que ela é no momento presente por conta das nossas ações. Nós somos 100% responsáveis por tudo aquilo que acontece conosco. Caso você tenha alguma dúvida sobre isso, mande aí seu comentário. É muito importante que você interaja conosco. E isso é um ponto fundamental para que possamos, de fato, assumirmos a responsabilidade sobre a nossa existência. Existem algumas pessoas que falam sobre os obsessores, por exemplo. Algumas coisas acontecem porque os obsessores isso, os obsessores aquilo, e assim vai. Ou outras pessoas, né? Tudo isso está acontecendo na minha vida porque meu pai não sei o quê, porque minha mãe não sei o que lá, e aí começa a falar porque meu irmão, porque minha irmã, ou porque meu patrão, minha patroa, ou porque o meu empregado, seja o que, ou por causa do governo, ou por causa de Deus mesmo, né? Tem gente que joga, empurra a bola para Deus. E isso é um equívoco, digamos, considerável, justamente devido ao fato de que nós somos os elementos mais importantes da nossa própria existência. Se hoje, por exemplo, se hoje nós temos as consequências do ontem, então, se você ontem fez uma coisa legal, bacana, você hoje tem os recursos inerentes à sua ação positiva. Se ontem você tu cometeu algum equívoco e você eventualmente deixou passar alguma coisa e que teve algum tipo de prejuízo, ou que, por exemplo, assim, deixei de pagar a conta da energia elétrica. Depois de um tempo vão cortar a energia, não tenha dúvida nenhuma, se você não pagar a conta, a bendita conta. Então, de quem é a responsabilidade? Não, mas eu não tenho dinheiro porque eu estou desempregado e assim vai. Nós precisamos compreender que tudo que está ao nosso redor exatamente tem nosso dedinho de contribuição, nosso dedinho de responsabilidade. Então, nós não podemos ficar jogando isso para os outros. No caso dos obsessores, eu diria assim, é que nós estamos acostumados a chamar de obsessores, né? Mas são espíritos que, de alguma forma, têm algum tipo de comprometimento conosco. Nós, com as nossas próprias ações do passado, podemos ter tido algum tipo de infelicidade de cometer alguma ação, alguma atitude que veio prejudicar outras pessoas, ou uma, ou duas, ou mais pessoas. Agora, evidentemente, essas pessoas, no seu nível de consciência, enquanto desencarnados, agora fazem as suas cobranças que para eles são devidas. E a justiça divina permite com que isso aconteça. Aí você fala, poxa, mas por que Deus permite com que isso aconteça? Porque justamente nós somos os responsáveis por aquilo que fizemos para os outros. E essa é a reflexão. Um termo que algumas pessoas já vi comentando, mas e a obsessão gratuita, né? Aqueles espíritos do mal que não permitem com que as coisas positivas aconteçam. Eu diria assim, nada acontece se não for permitido. Isso eu ouvi de um espírito que me calou profundamente esse tipo de orientação. Nada acontece se não for permitido. Se acontece, houve permissão. O mesmo Deus que nós oramos para que uma pessoa se cure, para que uma pessoa saia de um grave problema,
É o mesmo Deus que permite com que a pessoa morra ou que esse grave problema aconteça. É o mesmo Deus. Não existe um Deus à parte. Não existe um Deus do bem e o demônio do outro lado. Nós precisamos compreender isso com, com maturidade. Existem pessoas que acreditam de fato na existência do mal. O mal existe, eu diria, existe enquanto existir ignorância, falta de conhecimento, falta de compreensão. E existe enquanto existir a nossa incapacidade de fato, trabalharmos para a nossa própria evolução. O mal vai existir aí, como consequência, consequência da nossa própria ignorância, da nossa própria dificuldade de lidarmos com as coisas da luz, com as coisas do bem, com as coisas do amor, do perdão, do entendimento. Isso é difícil. Por que Jesus foi crucificado? Porque o grau de entendimento dos espíritos, tanto dos judeus quanto dos romanos, não foi suficiente para que eles pudessem compreender as grandes lições que ele vinha trazendo, principalmente as lições do amor, do perdão, da compreensão e assim por diante. Ele produziu fenômenos fantásticos como curas, ele realizou coisas maravilhosas, mas não foi suficiente. As pessoas ali, principalmente os fariseus, estavam muito mais concentrados na prática daquilo que era a regra. Então, por exemplo, na passagem que Jesus cura um paralítico, e Jesus diz: toma o teu leito e anda, e o paralítico pega o seu leito, que já não é mais paralítico, né? Ele foi curado, pega o seu leito e sai. O que é que os fariseus falaram a ele, repreenderam a ele? Porque não podia, naquele dia, realmente tomar o seu leito e andar, porque era proibido naquele dia ter qualquer tipo de movimentação, de transporte, de trabalho. Então, eles estavam mais preocupados com a regra do que, de fato, com o evento em si, com a cura. Eles não enxergaram a cura, enxergaram alguém transgredindo uma lei, exatamente porque a lei dizia que não poderia ter qualquer tipo de movimentação naquele momento. E é isso que às vezes acontece conosco, quando nós não temos a maturidade suficiente, o entendimento suficiente, a compreensão suficiente para, de fato, elaborarmos, trabalharmos na nossa visão do dia a dia e as nossas questões mais profundas. Nós temos altos e baixos. Nós sabemos que nos momentos quando estamos lá em cima, está tudo certo. Estamos felizes, as coisas estão caminhando, as coisas, de alguma forma, sentimos alegria de tudo, gratidão, Deus, obrigado, obrigado por tudo aquilo que acontece na minha vida. Agora, quando nós estamos num momento de queda e de vale de dificuldades, lá no fundo, quando sentimos opressão, quando sentimos algum tipo de incômodo, algum tipo de atribulação, de preocupação em relação às questões que nos envolvem, aí nós temos muitas dificuldades de mantermos o equilíbrio, principalmente o equilíbrio emocional. E é nesse momento que as palavras da espiritualidade, elas podem nos confortar, podem nos sustentar, amparar, proteger, para que possamos, naquele momento de baixa, termos a capacidade de assimilar o tranco do que a vida nos coloca na frente, no caminho, para que possamos refletir e aplicarmos exatamente tudo aquilo que nós conhecemos na vida. É uma tarefa fácil? É claro que não. Nós todos que estamos aqui somos espíritos que temos muito parecido o campo vibratório. E aí isso fala da nossa natureza como espíritos ainda com baixo conhecimento, com uma alta
incapacidade de compreendermos melhor a vida, entendemos pouco a vida como ela funciona, entendemos pouco sobre o universo, entendemos pouco sobre a natureza humana, entendemos pouco sobre a espiritualidade. Ah, não, mas eu já li todos os livros do espiritismo, todos os livros de não sei o que lá. Ah, não, eu conheço muito bem. Ótimo, você conhece muito bem o pouco disponibilizado para nós. Em relação à espiritualidade, os espíritos nos mostram muito mais coisas além daquilo que nós temos de conhecimento. Só que para abarcarmos estes outros conhecimentos, precisamos de elevação, de maturidade para o enfrentamento daquilo que pode ser uma grande contribuição no futuro na nossa comunidade espiritual aqui desse planeta, no nosso desenvolvimento. Por enquanto, nós precisamos ainda daquilo, das experiências, e precisamos das experiências e nelas avançarmos para que possamos ter maturidade. E nessas experiências nós encontramos geralmente o quê? Obstáculos, barreiras, dificuldades, dor e sofrimento. Por conta da nossa natureza, por conta da nossa incapacidade de vivermos diferente. Ainda nós não somos aqueles espíritos maduros que têm já um grau de desenvolvimento espiritual de paz, de harmonia, de tranquilidade. Vivemos num planeta de atribulações por conta da nossa natureza interior. Somos espíritos dessa categoria. Mas, ao mesmo tempo, podemos olhar e devemos olhar também para o lado positivo que cada um de nós tem. Se não olharmos para o lado positivo e ficarmos só olhando para as questões de ordem negativa, nós simplesmente teremos grandes problemas ao longo do tempo. Quem é que progride olhando o negativo? Quem é que progride olhando só as questões de baixa? Ah, não, porque eu sou um espírito, que tem gente que se vangloria de dizer assim, né? Ah, eu sou um espírito ainda muito baixo, eu sou um espírito, eu sou o cocô da pulga do cavalo de não sei quem. Isso não é um pensamento que vai te ajudar. Evidente que nós devemos reconhecer nossas limitações, mas também devemos reconhecer o que temos de bom. E o que é que você tem de bom que você pode reconhecer? O que é que você tem de bom que você pode trabalhar e a partir daí desenvolver? Se você não sabe, lembre-se de uma questão interessante. Nós todos, assim como Jung disse para nós, num contexto psicológico, sobre a persona. A persona é uma forma que nós utilizamos para lidar com situações do meio externo, pessoas principalmente, nas nossas relações pessoais. Nós, de alguma forma, criamos uma persona. Essa persona tende a ser mais sorridente, mais simpática, mais harmoniosa, uma pessoa assim que atende todo mundo, ajuda todo mundo. Mas às vezes essa mesma pessoa que tem essa persona, quando chega em casa, ela se libera dessa persona e mostra a sua natureza, às vezes não tão simpática, não tão harmoniosa, não tão acolhedora, alguns sendo carrascos, mesmo sendo espíritas, mesmo sendo católicos, evangélicos, porque a persona lá fora é uma e na sua intimidade é outra. Esse é o equívoco que as pessoas devem perceber. E se não perceberem, vão perceber pela dor e pelo sofrimento. Essa é o nosso aprendizado. Se você, nesse momento hoje, passa por algum tipo de dificuldade, lembre-se muito de que todos nós estamos no mesmo barco. Não é porque eu que estou falando aqui, eu deixo de ter as minhas questões importantíssimas de desenvolvimento e a minha necessidade de realmente ter compreensão e sabedoria para o enfrentamento das dificuldades. Então, veja, por quê? Porque nós estamos no mesmo planeta, porque nós estamos numa mesma categoria como espíritos, e não tem ninguém que seja diferente. Se você achar que algum tipo de palestrante por aí, né, o mais famoso, o menos famoso, ou médium, ou seja lá quem for, alguém que seja dirigente de centro, diretor de não sei o que lá, isso não quer dizer nada.
Quer dizer que apenas a pessoa assumiu aquele compromisso para poder falar. E geralmente quem mais fala é quem mais tem que ouvir. A grande oportunidade que eu tenho aqui nesse momento é de poder falar, para que eu ouça, para que eu aprenda. Quanto mais fazemos, mais aprendemos. Esse é o convite. Então, faça você também a sua parte na sua vida, dentro das suas possibilidades, dentro daquilo que está no seu raio de atuação. Entenda que todos nós estamos aqui num grande papel, na nossa maior tarefa, a nossa missão. Qual é? Transformação, crescimento pessoal. É isso que nós estamos fazendo aqui. Que Jesus nos abençoe os passos. Que Jesus nos ampare, nosso querido amigo presente, sempre presente, que está sempre nos envolvendo através de outros amigos espirituais, a nossa trajetória. Não esqueça disso. Tenha isso muito firmemente dentro de você, dentro do teu coração, dos teus pensamentos, do teu ser. Você é o espírito que está ouvindo aqui essas palavras. Ninguém tem espírito. Nós somos os espíritos que estamos reencarnados numa tarefa de redenção, de crescimento, de desenvolvimento, de burilamento. E assim nós estamos. E assim é, e assim será. Que Jesus nos ampare, nos proteja sempre com muita paz. Ricardo Seixas, Rádio Fraternal, www.net.br. Fica aqui meu Instagram, @mentoria Ricardo Seixas. Comentários, sugestões, críticas, mande. Terei o grande prazer de poder responder para você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.